Boa noite, é uma grande alegria nós estarmos aqui nesse 18 de maio. Instituto Inspiração tem essa data muito especial. Quero já dar boa noite ao Adelísio, irmão de Taubaté, pai, né? Já pai, um prazer imenso. O João Pedro Braito, meu sobrinho, toda a minha família em Taubaté. Ao grande irmão do coração, Manuel Dalla, direto de Portugal aí, um grande irmão. E tenho um prazer imenso de falar com vocês. A nossa live de hoje é uma live muito importante para o Instituto de Inspiração, muito importante pelo tema, muito importante pelo momento que nós estamos vivendo também, né? Momento muito sério. E a nossa live de hoje nós temos um psicólogo, um cara fantástico. Eu tenho o privilégio de tê-lo na minha vida, o Neil Scarpini. Atualmente ele mora no Rio de Janeiro. É um cara fantástico, uma pessoa incrível. Tem uma vasta experiência também na defesa da criança e adolescente. Então, para mim, é um privilégio imenso, né, ter essa noite em conversa com ele. Então, creio que será uma noite muito especial para nós. Estou muito feliz pela oportunidade e pela semana também que o Inspiração vem fazendo. O Inspiração vem colocando um material muito bacana, vídeos que os inspiradores têm realizado. Então, para nós é muito, muito importante a noite de hoje, né? Quero dar boa noite também ao Nata Pires, ao Natolis, o grande irmão aqui de Caçador. Então, nós estamos bem felizes com essa oportunidade. O Neil é um cara que tem essa marca da defesa, uma sensibilidade para entender o contexto da criança e adolescente. Então, para mim, esse é um grande privilégio, né? Essa noite, acompanhá-lo. Quem quiser comentar alguma coisa, participar do nosso debate, é feito pelo Facebook do Instituto Inspiração, né? Nós estamos transmitindo também pelo Facebook Manuel Paiva, pelo Facebook do Neil Scarpini também. Porém, quem quiser comentar, participar, é feito pelo Facebook do Instituto Inspiração, né? A gente consegue conversar com eles, com as pessoas pelo Facebook de Inspiração. Também a professora Nelly Silva também está aí. Boa noite, Nelly, tudo certo? Para nós é um grande privilégio esse debate. Bom, agora são 19 horas e 3 minutos, o Nil já está preparado para a gente poder entrar. Quero dizer que para nós é um privilégio, né? Só dizer mais um pouco sobre inspiração. Nós temos uma sequência de materiais, nós temos o nosso canal no YouTube, está muito recheado, material bem bacana. Temos a nossa página no Facebook, nosso material também no Instagram. Nós sabemos que nós estamos em isolamento social, é um tempo muito sério, né, para nossas crianças. Se já era difícil fazer a notificação do caso de violência sexual sem a pandemia, sem isolamento social, imagine agora, né, a quem as nossas crianças vão recorrer. Então, para nós, esse vai ser o norte também da nossa reflexão. A gente vai focar bastante a noite de hoje acerca da prevenção, o papel da família na prevenção, o papel do poder público, o papel da escola na prevenção. E principalmente a questão do combate, né, à violência sexual, que esse combate diário. Tá joia? Então, vou chamar agora o Nil Scarpini para nossa conversa. Nil, seja bem-vindo. Para mim é um grande privilégio estar contigo essa noite, cara. Seja bem-vindo. Manuel, obrigado, boa noite. É um prazerzão estar aqui, né, partilhando com vocês, conversando, né, um pouquinho sobre esse tema, porque que é um tema muito importante, né, é um tema que se faz necessário ser dito,
ser trazido aí para que a gente converse. Uma vez que, como você falou, a gente está vivendo aí nesse período, né, de isolamento social, então algumas questões elas surgem como dificuldades, né, na hora de buscar ajuda, mas a gente precisa dialogar, a gente precisa informar, né, a gente precisa mostrar que é possível pedir ajuda, que é possível receber auxílio, né, e que é importante que se fique atento, né, a todos os sinais, a todas as possibilidades aí que possam vir, né, diante dessa situação com a criança. Beleza, Nil. Quero dar boa noite para Caroline, para Carol, na noite de hoje. Seja bem-vinda, Carol. Ô, Nil, eu queria que você se apresentasse, cara. Aproveitar a oportunidade de se apresentar agora. Então, boa noite, né, mais uma vez. Eu sou Nil Scapini, sou psicólogo, atuo na área clínica, né? Também sou professor universitário e trabalhei por muitos anos dentro do CREAS, né? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é esse setor, né, que acolhe pessoas que têm seus direitos violados, né? Dentre o perfil de pessoas recebidas, né, estão crianças que sofrem algum tipo de abuso ou violência sexual. Então, por muito tempo trabalhei nessa área, por muito tempo pude auxiliar, pude acompanhar de perto pessoas que vivem, né, essa realidade. Cara, nesse meio da defesa da criança, é um desafio muito grande. A gente muitas vezes percebe que a gente fica de mãos amarradas, né? Sim. Muitas vezes falta o poder público entrar em ação. Muitas vezes a estrutura é mínima possível, né? Como é que você vê a importância da gente, com toda essa estrutura, essa limitação, a gente ainda trabalhar a questão do combate à violência sexual, a importância do 18 de maio, mesmo sabendo com toda essa limitação que nós temos, cara? Acho que, em primeiro lugar, é importante a conscientização, né, das pessoas do que caracteriza, né, violência sexual, do que é violência sexual, do que é abuso sexual. As famílias elas conseguem buscar esse auxílio, elas conseguem buscar recursos, né? Mas elas precisam primeiro entender que pode acontecer, né? Ou que pode estar acontecendo. Então, trabalhar o 18 de maio, né? Na minha opinião, ele é muito importante porque existem algumas situações ainda, existem algumas crenças no meio da sociedade como um todo, né? Que idealizam que o abuso sexual acontece, né? Possa estar acontecendo, mas idealizam como uma realidade muito distante, né? Quando na verdade essa realidade é uma realidade que está mais próxima do que a gente imagina, né? E a gente sabe das inúmeras dificuldades, né? Que às vezes a rede tem, né? E que, enfim, que possa oferecer, mas existem recursos, né, que a família ela pode buscar para que isso não quem está vivendo dentro dessa realidade, né, ela não permaneça dentro dessa realidade, né. Então é muito importante ser trabalhado essa temática, né, para que as pessoas elas recebam essa instrução também, para que as pessoas entendam que isso não é uma realidade abstrata, que não é uma realidade que está distante, né? Não é uma realidade que acontece numa periferia apenas, ou que acontece nas cidades grandes, né? Muito pelo contrário, isso é uma realidade que acontece, isso é uma situação que acontece em todas as realidades. Então, eu acho que a instrução é algo que precisa acontecer, né? O debate é algo que precisa acontecer. Aí. A gente tem certa dificuldade, né, cara, da gente acreditar que isso acontece, que isso é real, né? Exatamente. Existe uma falácia, né? Existe uma crença muito grande de que eu sei que existe, né? Eu sei que a violência existe, mas não vai acontecer comigo, né? Na minha família, ou não acontece no meu vizinho. A violência sexual com criança é algo que acontece só lá longe, né? Só em pessoas com
que vivem distante da cidade, né, que vivem em campos, que vivem fazendo sozinho. Não, na verdade isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? E esse tipo de pensamento ele faz com que as pessoas elas se afastem, né, da realidade das crianças. E aí é que muitas vezes o ato, né, muitas vezes essas questões acontecem, mas a família ela acaba não acreditando, né, não dando voz à criança, por acreditar que é uma realidade que acontece, mas é muito distante, né? Quando acontece dentro da sua própria realidade, a criança ela não recebe voz, né? Isso se partindo do princípio que a criança ela vai verbalizar quando acontece uma situação, né? Que a gente sabe também que é algo que nem sempre acontece, né? Existem alguns fatores, né, que é importante que a gente fique atento. São eles não só as manifestações verbais, né, mas as manifestações comportamentais, né, as manifestações gráficas, né, através de jogos lúdicos. As crianças elas utilizam de inúmeras formas aí para poder manifestarem consciente ou inconscientemente a realidade de violência que possam estar vivendo. Então, é importantíssimo, né, que a família ela saiba que a realidade de violência sexual, infelizmente, não é uma realidade distante da nossa realidade, né? Como psicólogo do CREAS, né, que trabalhei há muito tempo, eu pude ver muito isso, né? Então, situações, né, onde se acreditava de fato que era algo que era muito distante, né? Então é notório assim que às vezes as pessoas elas imaginam que isso não vai se aproximar delas, né? Que isso jamais vai chegar ali dentro daquela realidade. E aí quando acontece, aí a família ela acaba acreditando assim, ela tá idealizando, ou tá vendo muito filme, ou tá, poxa, passou na televisão, ela tá dizendo que é com ela. Então, isso faz com que essas incidências elas ainda aumentem, né? E a pessoa que ela está exposta a essa realidade sofra ainda mais, né? A vítima sofra ainda mais com essas situações que vão surgindo, né? Que às vezes está debaixo do nosso nariz ali e a gente não percebe. Às vezes a gente tem todos os sinais, mas a gente ainda não percebe, se embasando na ideia de que é algo que está distante. Quase 90% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente é violência intrafamiliar, né? Com pessoas dentro de casa, né? E daí a família tem uma dificuldade imensa de aceitar, né? Ela se sente culpada por não ter percebido, etc e tal, né? Sim, esse dado, né, que acontece no Brasil é assustador, né? De dados de abuso sexual que acontecem por família, né? É por isso que eu sempre costumo dizer, assim, é importante você trabalhar com sua família, né? É importante você fortalecer vínculos com sua família, com seus filhos, né? É importante que eles dialoguem para que eles consigam manifestar algo, porque não a família em si somente, pai e mãe, entendendo como família, né? Tios, primos e tudo mais, né? Então, é um dado, né, que é muito grande em relação à violência sexual. E aí, dentro dessa questão, como a gente, partindo do princípio, né, que esse grande número de violências, de casos, né, de violência sexual infantil, de abuso sexual infantil, que acontecem dentro do círculo familiar, é importante que os pais, né, ou cuidadores, eles comecem a observar quem são as pessoas, né, que participam da intimidade dos filhos, quem são as pessoas que ganham, né, esse acesso às crianças e como que se dá esse acesso, como que se dá essa interação entre eles. Porque, infelizmente, a gente não sabe, né, o que está acontecendo, a gente não sabe o que pode acontecer, então é importante que sempre se tenha em mente, né, que sempre se tenha esse cuidado do acesso, quem está tendo acesso à intimidade da criança, a um momento de banho, a uma troca de roupa,
são cuidados que são cautela, é uma cautela, né, que precisa acontecer para que a criança ela seja preservada, né? Ô, Nil, sobre a questão da criança que dá sinal, né? Uhum. Quais seriam os sinais mais evidentes, assim, cara, para a família perceber isso? Olha, Manuel, antes de falar do sinal, eu queria falar, assim, da família em si, beleza? Que dessa relação de confiança que a família precisa estabelecer, né? E isso desde sempre, tá? Isso não pode acontecer de uma hora para outra. É importante que a família ela estabeleça uma relação de confiança desde sempre com seus filhos, né? Por quê? Porque se chegar, né, se houver uma possibilidade, se acontecer uma violência sexual com o filho conseguir externar isso, né, verbalmente, né? Só que o que acontece muitas vezes é que essa relação familiar, essa confiança, ela não é bem estabelecida. Então, a criança ela acaba achando que ela vai ser punida, né, de alguma forma, porque tanto que existe o nome violência sexual, né? Então a criança ela se sente violada, ela se sente agredida, só que ao mesmo tempo ela se sente vulnerável e ela acaba se culpando por aquilo que ela está vivendo. Então ela não vai levar isso para a família muitas vezes, né? Então o primeiro passo que é importante a gente frisar é assim, que a família ela estabeleça uma relação de confiança com seus filhos, né? De confiança aí com todo mundo daquele seio familiar, para que os filhos eles consigam externar. Ah, Nil, mas como que é possível isso, né? Não só em casos a relação de confiança você não estabelece com um assunto específico, né? Mas você estabelece com assuntos ao longo da vida, né? Como que você lidar como responsável, como cuidador de uma criança, como que você lidar quando ela comete um desses errinhos, né, de criança, aquelas travessuras de criança, aquelas coisas, como que você lidar com isso? Você é daquele que instrui, né, que é errado, que deve alterar e tudo mais, ou você é aquele que já chega punindo, né, dá aquelas palmadas, ou já nem escuta a criança, né? Porque existem várias situações, né? Se você tem o perfil de que não escuta a criança, né, de que só vê o fato como um todo sem escutar a versão da criança, você sem que você perceba, você está passando uma informação para a criança de que ela não tem voz, né? De que é o que eu vejo que é importante, né? A minha leitura sobre o assunto que ela é importante. Então você já passa essa situação para a criança, ela não tem voz, né? Então isso é algo que vai sendo construído, percebe? Se toda vez que a criança comete algo, que criança é criança, né, gente? Não existe criança que senta, fica quietinha, balançando a cabeça. Isso no dia que eu também sou psicólogo escolar, né? Então é uma coisa que eu sempre levo assim, para os professores, sempre levo para as palestras que eu vou dar, é que, gente, o normal de criança é que elas brinquem, né? Que elas sejam crianças, que elas acabem. É lógico que vai acontecer que vai ter aquela travessura, né? Que a gente precisa podar, né? Que a gente precisa ensinar, né? Então, não é normal uma criança que senta, fica quietinha e balança a cabeça. Isso já é um sintoma, né, de algo. Então, só que o que você faz, né, quando essas travessuras elas surgem? Então, você imagina, ao longo da vida da criança, ela ali faz, né, normal, né, que ela faça várias travessuras aí você vai lidando com ela sem que escute, sem que a escute, sem que dê voz a ela, né, sem dar voz a ela, e sempre brigando, né? Ela vai entender que ela realmente não tem voz. Ari, você está dizendo que a gente não deve brigar com os nossos filhos, chamar a atenção dos nossos filhos? Não, não é isso. Mas é a forma com que se faz, né? Como que é chamada a atenção? Você já viu e você já vai chamar a atenção dela, brigar com ela sem escutá-la? Então, isso é importante que se tenha essa percepção, né? E aí, a partir daí, né, tendo
tendo a confiança como ponto de partida, pode ser que a criança ela venha a verbalizar um ato, né, de abuso sexual, quando acontecer. Quando não acontecer, existem alguns sinais, né, que, tipo, comportamento, produções gráficas, produções lúdicas, que Sim. podem sinalizar que esse abuso está acontecendo. Então, por exemplo, nos comportamentos, né? Oscilação de comportamento. Não existe um comportamento específico, tá, que configure um abuso sexual, mas sim a oscilação de comportamento. Então, uma criança que normalmente ela tem um comportamento X, né? Vamos supor, uma criança que é tranquila, tem um comportamento na dela, né? Tem aquele perfil, de repente ela tem um pico de agressividade, ou ela não começa a não conseguir na escola a entender os temas que são dialogados, ou se ela for tranquila, mas de repente ela começa a dormir muito na escola, se ela começa a evitar o toque, né, de outras pessoas, são situações que podem sinalizar de que algo está acontecendo. Não, volto a dizer que não significa que todas as crianças que apresentem esse tipo de comportamento, né, tipo, é uma criança se manifestando agressiva, então quer dizer que ela está se... Não. Mas são sinais, né, que indicam que algo pode estar acontecendo, seja ele abuso sexual ou não, né? Mas é importante que se observe. Muitas vezes você vai conversar com a criança e ela ela começa a se esquivar de toque, né? Às vezes você sente, oi, tudo bem? E você toca no ombro da criança e aí de repente a criança ela se esquiva, né? E aí nessa esquiva você já começa a perceber que ela está tendo essa repulsa, né, do toque, tendo esse comportamento aí que é no mínimo curioso, né, que é importante ser observado. Então aí a gente tem esse exemplo de alterações de comportamento, né? Tirando essas questões do comportamento específico, é muito importante a gente ver, por exemplo, as produções gráficas, né, os desenhos das crianças. O que é isso? Muitas vezes as crianças, como elas não verbalizam, né? Algumas vezes podem acontecer de desenhos, elas começarem a colocar órgãos genitais nos desenhos, visíveis, né? De forma visível. Começa a colocar produções mais sexualizadas, né? Só que sem que isso... às vezes sem ela ter essa percepção, né? Sem ela nunca ter tido um contato, um diálogo, né, com alguém sobre isso, ela começa a colocar em seus desenhos. Então, é um exemplo de produções gráficas que às vezes as crianças elas podem manifestar, né? Às vezes elas podem colocar, né, órgãos genitais, semblantes mais entristecidos, né? Existem várias possibilidades aí que chamam a atenção, né? Então você observa, poxa, uma criança que nunca teve contato com um assunto, né, sexualizado sobre órgãos genitais e tudo mais, ela vai lá e desenha um rapaz com órgão genital, né? Então é importante que se observe. Lembrando que ela não vai desenhar uma pessoa apenas, né? Ela vai desenhar todas as pessoas. Todas as pessoas que ela for desenhar, ela vai desenhar com o órgão genital ali aparecendo. Mas é porque é intencional, e ela vai desenhar a partir de uma experiência que ela teve, né, que ela observou ali, né, e aquilo, como ela não tem voz, né, como ela não expressa verbalmente aquilo, é uma forma como que pode sair, né, dela o que ela tem vivido, o que ela tem sofrido, né. Produções, atividades lúdicas, né, por exemplo, massinha, ela pode construir, né, massinha, algumas questões curiosas com massinha, brincadeiras com outras crianças, muitas vezes manifestam
elas acabam reproduzindo, né, inocentemente essas questões que ela pode estar vivendo, né? Então, existem muitas formas, né, de se observar que essa criança ela pode estar vivendo um abuso, né, uma violência sexual. Ô, Nil, nós temos aqui o Everton, desejou boa noite para nós. Felipe Costa, bom parabéns. O Adelísio enviou uma pergunta e o Gonçalo também. O Adelísio está perguntando se as escolas têm um controle com psicólogo nesse comportamento e se a escola omite as informações. Não entendi. Ficou meio baixo. O Adelísio está perguntando se a escola tem psicólogo para acompanhar isso. Né? A escola, então, hoje, a nossa realidade atual, né, é que psicólogos nas escolas, infelizmente, por enquanto, são em escolas particulares. A gente viu que agora uma lei, né, o Conselho Federal de Psicologia, ele ficou insistindo há bastante tempo em cima dessa lei, né, que é a de presença do psicólogo nas redes de ensino básicos, né, nas redes básicas de ensino, de todas as instituições, né, tanto particulares quanto públicas. E aí, essa lei ela foi sancionada, só que aí tem esse prazo, esse gapzinho de em torno de 5 anos, né, para que essa lei, os municípios, eles comecem entrando em vigor. Então, nas escolas, especificamente, nas escolas municipais, o psicólogo ele está inserido dentro das secretarias de educação. Ou, se o município for muito grande, né, então, por exemplo, um exemplo, né? Na cidade de Casimiro de Abreu, que é uma cidade menor, o psicólogo está dentro da Secretaria de Educação. No Rio de Janeiro, que é a capital, que é maior, não tem como ter um psicólogo só na Secretaria de Educação, porque é muito grande. Então, existem o CRE, né? Que são essas regionais aí, que são setoriais, né? Cada região do Rio tem um CRE, né? Então, dentro desse CRE existe um psicólogo, certo? E aí, para que aconteçam essas atuações aí. Então, assim, se a escola observou alguma questão que indica, né, violência sexual, ela vai sinalizar o psicólogo do CRE, né? Se for um município maior, ou o psicólogo da Secretaria de Educação, se for um município menor, para que faça essa observação, né, essa avaliação. E a partir daí, tome as providências necessárias, né, de acompanhamento social, né? Então, a gente vê aí, né, o encaminhamento para as redes, né, de proteção, né, rede de proteção básica, rede de proteção especial, de média complexidade. Então, para que o psicólogo ele acaba fazendo esse trajeto, né, esse link aí com as outras redes, né, com os outros equipamentos. Não sei se será bem essa a dúvida, né, dele, mas se não for, eu tiro de novo, só. Ele perguntou também se a escola omite essas informações. Da minha experiência aqui em Caçador, né, as escolas elas agem rápido, né, elas já acionam o conselho tutelar, elas agem bem rápido, né. Então, assim, isso não acontece da omissão. Aqui em Caçador específico, nós temos a Secretaria de Educação Municipal, tem um programa chamado Guarda Bem, né, que tem uma equipe de psicólogos, né, tem psicopedagogo, então, assim, tem fono, que dá o suporte também, uma estrutura, mas principalmente em relação à violência, né, temos a equipe que cada psicólogo tem uma sequência de escolas que eles atendem, alunos que eles atendem, para dar esse atendimento também, né. O Gonçalo Carneiro, o irmão Gonçalo, grande amigo, ele pergunta assim, ó, com que frequência ou porcentagem as crianças que estão sofrendo abuso desenham alguém com órgão genital? Então, antes dessa pergunta, só a questão da omissão, gente, não pode omitir, tá? Não é nem questão, isso é muito importante a gente falar, não é questão nem de querer, não pode, né? Senão você está sendo conivente com uma violação de direitos, né? Então, quando a gente fala de abuso sexual, de violência sexual,
falando de violação de um direito de alguém, em especial aí a criança. Então, se uma criança ela está com seus direitos violados, não se pode omitir, né? Se vier à tona, né, casos de omissão, isso a instituição ela pode responder juridicamente, inclusive, né? Então é muito importante que esteja bem claro, não se pode omitir casos de violência sexual, né, de abuso sexual. E a outra pergunta era com que frequência, né, se ela pode manifestar através de desenhos? Isso. Isso. Né? Então, não existe algo muito concreto em relação à frequência, né? Porque isso a gente está falando de crianças, a gente está falando de pessoas, né? A pessoa, ela é individual, né? No seu geral. Então, cada pessoa reage de uma forma. Assim também é a criança. Então, pense, existe algo, né, que está pulsando ali, que você está vivendo, que a criança está vivendo ali, mas que ela não manifesta de forma nenhuma. Tá? Então, ela está sobrevivendo, ela está vivendo aquilo ali que está incomodando. Só que ela não manifesta. De alguma forma, isso vai sair. Então, desenhos os desenhos são uma das formas, né, de expressão da criança, mas não significa também que toda criança que sofre algum tipo de violência ou abuso sexual, ela vai expressar através de desenhos, tá? Mas é uma das situações, então, de manifestações, assim. A gente fala dessa que é mais evidente, né, porque ela está observando, né, ela observou alguém com órgão genital, então ela vai transpor para o seu desenho, né, alguém da forma como ela viu, né, a experiência mais próxima que ela teve de uma pessoa. Então acaba espelhando ali o órgão genital dentro do desenho, mas não é regra, né? Outras pessoas podem manifestar de outras formas, né, através de brincadeiras. Então você percebe uma criança que naturalmente, né, que dentro do seu repertório comportamental ali, ela não tinha, né, um hábito de brincar muito próximo e de repente ela começa a ter umas brincadeiras mais sexualizadas, isso é importante ter uma atenção, né? Por isso que a atenção ela é sempre importante, mas não existe uma regrinha do tipo toda criança ela vai apresentar ou tantos por cento apresentam através de desenhos, porque a gente não pode generalizar a forma de expressão de um indivíduo, né, de uma criança especificamente. O Gonçalo ainda pergunta em relação ao espaço de tempo. Essa questão da criança manifestar essa questão da violência sexual através do desenho ou outra forma de expressão. Isso tem o espaço de tempo, ele colocou de 5 anos, é muito tempo, ou ela se manifesta quando toca no assunto, quando ela percebe alguma coisa no noticiário, ou quando ela vê alguma situação que aparentemente foi o que ela viveu? Como que ela, tem uma regra de como ela manifesta isso? Entre o tempo que ela começou a sofrer violência e a manifestação? Isso. Então, não existe também um tempo específico em relação a essa manifestação da criança. Porque o que geralmente acontece? Né? A abordagem que o abusador, né, vai utilizar com a criança às vezes é tão sutil que a criança de primeiro momento ela não percebe. Como que seria isso? Primeiro, às vezes a pessoa que tem essa intenção de abusar da criança, ela começa a colocar tipo, confiar um segredinho, né? Vamos conversar aqui um segredo, não sei o quê. E aí depois ela começa com atos, né, entre aspas, né, menos que a criança não vai entender, né, especificamente que configura um abuso. Por exemplo, às vezes o toque, né, o passar a mão na criança. Muitas vezes a criança ela não percebe que ela está sofrendo abuso. Então ele começa aí com coisas mais sutis, né, para que ela não perceba. E aí até que chegue o que já configura abuso, tá, gente? O toque, o beijo, essas coisas já configuram abuso, mas às vezes a criança ela não percebe, porque abuso sexual não é somente a penetração, tá? Ele é muito mais amplo do que isso, né? Mas às vezes o abuso ele começa por sinais muito mais, por sinais sutis para a criança.
então ela não percebe. E aí ela vai depender do tempo, né? A manifestação dela em relação a isso vai depender do tempo que ela leva para poder processar isso, para ela entender que isso é uma violência, que isso está sendo um abuso sexual. Vai depender do meio, do ambiente onde ela está inserida, né? Para saber para ela saber se ela tem voz ou se não tem, né? Vai depender de como ela está se sentindo, né? Então tudo vai depender. Então assim, o que também não significa que toda criança que sofre abuso vai manifestar, né? Por isso que a gente tem que ficar atento a tudo. Por isso que a gente tem que ficar atento a tudo. Porque, às vezes, ela não manifesta... Porque essas manifestações de desenho, de brincadeiras, né, formas lúdicas, massinha e tudo mais, são manifestações sem intenção. Né? Quando a gente fala de manifestações intencionais, é a manifestação verbal, né, que ela vai chegar, você vai conversar. Essas outras são sem intenção. Então, é por isso que é importante estar atento a todos os possíveis sinais. Ah, fulano era tão feliz, alegre, e de repente ela está triste. O que está acontecendo? Né? Ou ela está oscilando de humor, ou quando toca num determinado assunto mais voltado para namoradinho, ela começa a se esquivar, ela começa a ter repulsa. Né? Então, isso, né, não tem também essa regra de tempo de manifestação. Vai depender muito do ambiente onde a criança está sendo criada, né? A criança ou adolescente, né? Ela está sendo inserida, de como ela está se sentindo, né? Depende de todos esses fatores. Ô, Nil, em relação à legislação que autoriza o psicólogo e também a mesma do assistente social na escola, né? O CRP, ele acredita que nos próximos 5 anos isso vai acontecer. Qual é a expectativa do CRP em relação a essa boa notícia para nós? Então, os 5 anos, né? Ele é um tempo previsto por lei para que a lei ela se ponha em vigor, né? Então aí é o período que as pessoas os municípios, né? Eles têm para poder abrir concursos, né? Para poder trazer os profissionais dessas áreas, né? Tanto da psicologia quanto da assistência social, para que amparem a escola aí. Então, agora, a expectativa é muita, né, em relação a esses dois profissionais dentro dessas realidades, uma vez que a escola ela é um ambiente que muitos sintomas eles surgem, né? Então, eu sou professor uma das disciplinas que eu leciono é intervenções em contextos escolares e educacionais, que é o trabalho do psicólogo dentro das instituições educacionais. Então, eu costumo sempre falar para os meus alunos o quê? A escola é um ambiente que muitos sinais, né, que muitos sintomas eles se manifestam. Porque é um ambiente onde a criança está livre, né, longe da família, que muitas vezes representa esse ser que poda, né? Então que segura, que prende. Então a criança ela vai se manifestar da forma tal como ela é, quem ela quer ser, né? Então com isso ela vai se sentir, entre muitas aspas, livre para poder atuar ali da forma que ela achar importante, da forma que ela achar interessante. E ali na escola muitas vezes é observado sinais de violência, de abuso sexual, né? Sinais de negligência familiar. Então, por isso que é uma grande expectativa para a classe de psicologia e da assistência social, né? Eu peço até essa licença para falar também por eles, porque é um ambiente onde a gente observa muitas situações, né? E é uma oportunidade de se estar presente, de se estar ao lado, de se estar ali próximo, para acompanhar essas crianças, para orientar, né, para poder falar sobre, né, trazer de uma forma mais concreta assuntos como educação sexual, que existe um tabu que é muito grande hoje em dia ainda, né, que educação sexual só serve para poder falar de métodos contraceptivos, o que não é verdade, né? Infelizmente, quando você fala de educação sexual,
a pessoa ela já fala assim, as pessoas, né, tendem a achar assim, vai ensinar meu filho a colocar camisinha. Vai ensinar a tomar remédio. Vai ensinar a ter cuidado, ter cautela com as doenças sexualmente transmissíveis. Não é apenas isso, né? Quando se fala de educação sexual, se fala do limite do outro, né? Se fala do meu limite no corpo do outro, se fala aonde o outro não pode tocar no meu corpo, né? Então você se fala disso tudo. Então é uma oportunidade também de se trazer de uma forma mais concreta esses assuntos, né, que ainda são tabu, que ainda são são entendidos com um pouquinho de dificuldade, são trabalhados com um pouquinho de dificuldade, né, resistência, né, tanto da família quanto da escola. Então é importante que se mostre isso, né? A educação sexual é uma oportunidade muito grande de mostrar ao seu filho que o outro não pode ir aonde ele quiser no seu corpo, entende? Então, o fulaninho lá não pode vir até mim e fazer o que ele quiser, encostar onde ele quiser, né? Eu não posso ir no fulaninho e encostar onde eu quiser. Não, então isso é educação sexual, né? Isso é algo que precisa ser trabalhado, né? Em todas as faixas etárias, né? Lógico que cada idade, né, com a sua linguagem, com a sua adaptação, mas é preciso ser falado para que as crianças elas consigam perceber que aquele toquezinho na perna que vai subindo, aquilo já é abuso sexual. Aquele carinhozinho que a criança está recebendo, né, de, em excesso, aquele carinho é abuso sexual. Porque tudo começa assim, o abuso ele começa assim, né, com aquele carinho, que na criança, com aquele beijo na criança, né? E às vezes ela não sabe, como ela não sabe que é abuso sexual, ela acaba permitindo, né? Então por isso que né, desses profissionais, né? Tanto para trazer esses temáticos, para dialogar, quanto para acompanhar diversas outras situações, né? Problemas de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, né? Dentre outras situações que possam surgir nesse ambiente escolar. Ô Nil, uma das postagens que com Inspiração fez essa semana, Inspiração iniciou a semana de combate à violência sexual no dia 11 e vai até o dia 22. E no início da semana nós fizemos uma postagem que a criança, em alusão à criança não, ela tem o direito de não querer abraçar as pessoas que entram em casa, que a família força ela a abraçar, força a beijar, e a criança ela perde o respeito, né? Porque ela não quer que abraçar, não quer falar com a pessoa. E ela é obrigada a fazer isso. E isso ajuda muito para que lá na frente, em pouco tempo, aconteça alguma violação. Porque ela vai ter que, não, o corpo é do outro, né? Essa leitura é importante. E emendando aqui, o Sidney, o professor Sidney, um grande abraço, ele vai falar da prevenção. O que fazer para prevenir? Eu acho que esse caminho, a questão da família entender o respeito ao corpo da criança, né, entra aí também, né, na prevenção. Com certeza. Essa questão do entender aonde é o lugar da criança, né? De entender que o corpo da criança é dela e que o abraçar não significa que ela não tem educação, né? O não querer abraçar não é porque ela não tem educação, ela simplesmente não quer, né? A educação ela pode falar: oi, boa tarde, boa noite, bom dia, como vai? Mas não precisa ter o toque, né? Então, isso precisa ficar claro, né? Então, porque senão, se eu sou obrigado a dar um abraço em quem eu não quero, outras coisas, né, que surgirem diante de mim e eu tiver que fazer obrigado, vai soar como, entre muitas aspas, natural, né? Então, isso é muito importante começar também a ser instruído nas famílias. Uma outra coisa que eu costumo falar também é assim, sobre uma concepção muito machista que é velada dentro da sociedade, né? Em que sentido? É comum você andar pelos lugares, né? Você se deparar às vezes com pais e mães de família, né? Cuidadores e cuidadoras das crianças, falarem assim quando de seus filhos, né? Crianças, prendam suas cabritas que meu bode está solto.
Então, analise bem essa frase, né? Analise bem essa terminação, essa frase que é muito comum de se escutar, né? Eu trago assim que a gente escuta às vezes as crianças, o filho lá tá nascendo, né? Tá fazendo um aninho, nossa, ele tá, ó, já é um rapazinho, prenda as cabritas que meu bode está solto. Ouvindo assim é bem grosseiro, né? Mas a gente precisa entender que isso a gente escuta a todo momento. Que mensagem você está passando para o seu filho com essa frase? Você pode tudo, né? Você indiretamente você passa para o seu filho essa mensagem. Você pode tudo. E que as mulheres elas precisam estar em casa quietinhas lá, porque senão. Então, que perfil de homem está sendo criado? Então, para mim, a prevenção, né, ela acontece antes também, né, com o perfil de pessoas que a gente está criando, né? Então, primeiro ponto, eu gosto de falar disso também. Como é o perfil que você está criando seu filho? Você cria dentro de uma filosofia de que ele pode tudo e a mulher não pode? Ou você cria ele dentro de uma filosofia de respeito? Porque essa frase do Prenda essas cabritas é algo que você, sem que você fale com todas as letras, mas você leva uma informação para o seu filho de que ele tem acesso a tudo, de que ele pode, né? Então essa concepção ela precisa ser quebrada, né? Uma vez em um debate acadêmico, né, e tudo mais, a gente algumas pessoas elas até manifestaram que escutavam muito disso, né, e às vezes mães de crianças, né, reproduzindo isso também. Só que aí a gente começa a, a fazer com que as pessoas reflitam, né? Então, por exemplo, qual o perfil que esse filho, que essa criança ela vai se tornar sendo criado com esse tipo de informação? Então aí começa a se entender, poxa, é verdade. Eu estou permitindo que meu filho ele tenha um perfil, né? Ele acredite em uma questão que na verdade não pode ser assim, né? Então acho que a prevenção ela começa aí, né? Já na criação dos filhos, né? Um ambiente de respeito. E aí você evolui para uma concepção de diálogo, né? Com as crianças, dialoga com seus filhos, evidenciando sempre esse respeito, evidenciando sempre sobre o que ele pode, o que ele não pode, seja ele menino ou menina, né? Dialogando com ele sobre todas as questões que possam surgir, né? Ainda que ele cometa ações na inocência, é mostrar para ele, olha, isso não pode, né? Olha, você não pode assim fazer isso com um coleguinha, né? Você não pode deixar que o coleguinha faça isso com você, não pode. E aí ele vai sendo instruído dentro dessa realidade e ao mesmo tempo vai construindo essa relação de confiança que a gente falou no início da live, percebe? Sim. Que aí, caso ele seja exposto a uma realidade, ele vai conseguir chegar para a família e falar: olha, sabe aquilo que você disse que não pode, pai, mãe, enfim. Então, fulano fez assim comigo. Eu pedi para não deixar e ele fez, continuou fazendo. Eu pedi para não fazer, ele continuou fazendo. Então, ele vai criar essa relação de diálogo, de confiança, isso vai ser estabelecida, né, com a família. Ô, Nil, a gente pode dizer que o locus, o local da prevenção é a família e a escola como parceira desse processo de prevenção, onde há uma boa relação entre a família e com a escola, a criança, ela está protegida? Em grande parte, sim, né? Um lar que ofereça um diálogo para a criança, né? Que estabeleça isso. Porque, assim, a gente fala em proteção, né? Mas a instrução, a criança precisa ser instruída em sentir confiança. Como que a proteção ela vai ser estabelecida aí para a criança? Se ela, na confiança com a família, né? Nessa instrução com a família, essa confiança nessa instrução com a escola, né? Nesse diálogo, nessas informações que a escola traz. Então, a criança ela vai crescer num empoderamento sobre o seu próprio corpo, né? E assim, eu acho que parte da família, parte da escola, mas a sociedade ela precisa entender a sua responsabilidade sobre a informação,
né? Então, a gente vê situações de pessoas que conhecem outras crianças que estão vivendo abuso, violência sexual, mas elas não manifestam algum apoio, né? Ah, mas como que eu vou manifestar apoio? Poxa, pode ligar para o Disque 100, pode ligar o Disque 100, né? É onde você liga sobre violação de direitos humanos mesmo, né? Sobre denúncia em relação aos direitos humanos. Pode ligar para o 180, né? Que aí já cai direto no Conselho Tutelar. Você pode fazer determinadas denúncias, ambos são anônimas, né? Então, você não precisa ter a certeza de que está acontecendo, né? Mas se você observa situações ali que indiquem as crianças, que indiquem que as crianças estão sofrendo esse tipo de violência, você já pode ligar e fazer seu papel como cidadão, né? Então, essa proteção, né, ela deve acontecer como um todo, família, escola, sociedade, onde cada setor abraça a sua responsabilidade. Então, a gente pode dizer que a família ela constrói um lar seguro que ofereça confiança para a criança, que ofereça diálogo para a criança, que ofereça voz para a criança, né? Onde ela consiga expor aquilo, externar aquilo que ela está sentindo, que ela está vivendo. A escola ela vai oferecer informações para a criança, né? Ela vai instruir, vai oferecer essa educação sexual, vai trazer a criança para um contexto da realidade, vai fortalecer esse empoderamento sobre o seu corpo, né? É meu corpo, então ninguém pode tocar no meu corpo sem minha permissão, né? Então a escola ela vai fortalecer esse empoderamento, vai oferecer essa instrução, e a sociedade, a responsabilidade da sociedade é fortalecer esse respeito, né? Em relação à criança, fortalecer essa voz em relação à criança e exercer seu ofício como cidadão de ligar, de fazer denúncias quando ela observa, né, que algo pode estar acontecendo com relação a uma criança. Que são os casos de vou ligar para o Disque 100, vou ligar para o 180, né? Eu estou observando que, olha, pode estar havendo abuso sexual, ela está mostrando alguns sinais, vou ligar para o 180 ou Disque 100. Então, isso é um ofício, né, do cidadão, né, para que a criança ela seja protegida como um todo. Uma das coisas que a gente, quanto inspiração nas nossas palestras, no nosso trabalho nesses 4 anos aqui em Caçador, a gente fala que a defesa da criança, a não violação dos direitos, é a missão de todos nós, né? É justamente isso. Hoje você não precisa também ter um aplicativo Proteja Brasil, que é bem prático, você pode ter no celular. Então, assim, tem vários caminhos de proteção. O Adão Nelson Matondo, nosso companheiro lá de Angola, pergunta aqui assim, ó, que técnicas ou palavras podemos usar para explicar para as crianças de 3 a 5 anos? Sobre violência? Isso, sobre a prevenção, isso. Então, 3 a 5 anos, você pode começar primeiro ali, vamos partir pela realidade que ela está inserida, né? Então, a gente pode entender primeiro o que ela sabe sobre, você pode entender primeiro ali, você não vai chegar ao assunto diretamente, né? Mas você vai através das brincadeiras. Às vezes tem um coleguinha encostando no outro. Olha, não pode. A coleguinha, aqui é a coleguinha, olha, não pode encostar a mão na coleguinha se ela não quiser. Né? Então, você não chega a um assunto específico, né, necessariamente. Mas no seu dia a dia, você vai instruindo a criança. Né? Porque tem que respeitar também a maturidade cognitiva de cada criança, né? Das idades e tudo mais. Então, uma criança de 3 a 5 anos, você começa a educação dela mostrando que X brincadeira não pode quando ela cometer. Né? Que é normal, a criança está se descobrindo, na é verdade. É uma fase que ela está passando, que todas as crianças elas vão passar. Que é esse processo de descoberta, de autodescoberta, descoberta do seu corpo, descoberta do corpo do outro, né? Só que algumas coisas vão acontecendo, né? Então você vai começando, olha, não pode. Ali é o corpo do coleguinha, ali é o coleguinha não quer. Sabe quando a coleguinha não quer, não pode? Né? Às vezes a gente subestima demais também a ideia das crianças, né? A idade das crianças. E a gente só fala assim, não pode. Peraí, mas não pode por quê? Né? Então, o trazer o diálogo, né? Percebe que tudo vai levando a um ambiente de confiança, que estimula a confiança.
né? Então, uma criança de 3 anos, a 5 anos, 5 anos, você vai falar, olha, não pode. Olha, a coleguinha não quer. Se a coleguinha não quer, não pode, né? É de quem? A coleguinha é quem? Não é ela? A mãozinha não é dela? Tudo mais? Então, ela não quer que você encoste nela, que você brinque com ela. E aí ela vai entendendo primeiro os limites, né? Porque é um assunto que é gradativo. Você não vai chegar também e falar assim, ó, bum, isso aqui é violência sexual. Não. Ao longo da vida da criança, né, ela vai entendendo esses limites. É como eu falei do exemplo anterior, né? Sobre prenda seus cabritos. Então, uma criança que é exposta a isso desde sempre, quando ela ficar adulta, ela vai entender que aquilo é normal, né? A mesma coisa, uma criança que é exposta a um ambiente educativo, quando ela ficar adulta, ela vai saber que o normal é o corpo dela, o corpo do outro, o corpo do outro. Então é gradativo. Olha, não pode. Olha, é ela. Ela não quer, ela não pode. Ela tem voz, ela tem decisão sobre ela mesma. E a partir daí, à medida com que ela for amadurecendo, outros assuntos mais complexos vão sendo inseridos de acordo com a idade, né? Com questões cognitivas mesmo da criança e tudo mais, maturidade. A, a Luana Poster trabalha comigo, grande amiga, psicóloga aqui. Ela diz que além da fala, as brincadeiras e as atividades lúdicas são ótimas para a prevenção em crianças pequenas, né? Sim, muito importante. Quando a gente brinca com as crianças, como a gente acabou de falar também, né, em relação a essas brincadeiras, né, a gente instrui para as crianças, né, a gente dialoga com as crianças. À medida que as crianças vão produzindo também, elas acabam externalizando aquilo que elas começam a sentir, e aí a gente tem uma abertura muito grande para intervir com a realidade delas. Então, diálogo, brincadeiras, né, atividades lúdicas, são excelentes formas de você trabalhar a prevenção, são excelentes formas de você também observar possíveis sinais, né, que a criança possa manifestar aí sobre a realidade que elas estão inseridas. Muitas vezes, se elas estiverem vivendo uma realidade de abuso, né, então elas podem manifestar diante dessas atividades. Então, são excelentes propostas para se trabalhar com crianças. Eu percebi, assim, na nossa conversa, nesse nosso diálogo hoje, que a contribuição de tantas pessoas fantásticas que estão participando, que esse combate ao abuso sexual, ele hoje é um marco histórico, né? Devido também ao caso da Aracelis, mas também é todo dia, né? Parece que nós temos que ter essa atenção diária, essa percepção diária, né? Nós somos a voz e a vez da criança, né? Essa percepção tem que partir da gente, né? Esse olhar, muitas vezes nós olhamos para as crianças com o nosso olhar de adultos já, né? Assim, que parece que nunca passamos pela criancice. É muito importante educar esse nosso olhar, né, Nil? Sim, com certeza. Educar o nosso olhar, se aproximar da criança, né? A gente precisa mostrar para a criança, se apresentar para a criança como ela, né? No mesmo nível, assim, tipo, se aproximar dela, né? Não com uma ideia de superioridade, porque o que às vezes o adulto ele peca, né? É se colocar na criança com ar de superioridade. E aí você, quando a criança ela se coloca em algum assunto, você fala, tá, não sabe o que está falando, né? Ou então, às vezes ela quer fazer ou ela quer se mostrar, né? Porque criança, dependendo da idade, às vezes a criança ela quer se mostrar um pouquinho mais madura. Aí o adulto vai lá e fala, que bonitinho, olha, querendo ser adulto. Mas assim, o que ela quer passar com isso, né? Então, você se colocar diante da criança de uma forma igual, né? Isso é muito importante. A criança ela precisa perceber que o adulto ela está ali se colocando de igual para igual diante dela, né? Com uma postura ali acolhedora, com uma postura empática, com uma postura ali que ofereça essa confiança, né? Que fortaleça essa relação ali e que ela não está simplesmente deixada de lado porque é criança, pai. Se o que eu falo, né, porque que bonitinho que é criança, então quando eu tiver que ser sério, isso não vai ser sério, né? Isso não vai ser entendido, isso vai ter que ser entendido como um fruto da minha imaginação, como muitas vezes acontece, né? Quando uma criança ela verbaliza algo sobre violência
sexual, às vezes o adulto, né, tendo essa postura de superioridade, né, fala assim, para de bobeira, menino, isso é fruto de sua imaginação, isso você viu na televisão. Quando, na verdade, deveria ter se colocado ali, né, frente à criança, de igual para igual e buscado entender de onde veio isso, né? Por que você está falando isso? Né? Então, perceba que são várias posturas ali que a gente acaba tendo como natural e que muitas vezes, sem que a gente perceba, nos distancia da criança. Né? Quando, na verdade, coisas simples, ações simples que a gente pode ter, nos aproxima e fortalece um vínculo com ela. Eu fico pensando uma criança que eu sempre cito esse exemplo nas minhas palestras, né? Uma criança que chegou da escola 11h30, meio-dia, a mãe fazendo comida apressada, aquela coisa toda, e ela chega xingando a professora, quero matar a professora, não sei o que, não sei o que. A mãe vai e repreende na hora, dizendo que isso não pode pensar isso, não sei o que. E é nessa hora que a gente perde, né, cara? Que a gente trata do nosso olhar, coisas que nós já sentimos também vontade de matar alguém, né? E daí a gente perde a criança nessa hora. Daí, a partir daí, dificulta o diálogo, né? Muito. Você já parou para perceber assim como, o quanto às vezes a gente repreende as emoções das crianças? Ou com base Muito. na nossa experiência de vida e tudo mais, a criança ela chega com aquela raiva, né, que não consegue guardar dentro de si, verbaliza, como você falou, ela fala, para de sentir isso, você não pode sentir isso. Gente, emoção é algo que ela precisa ser externada, né? Quando a gente guarda as emoções para si, a gente vê aí, né, que muitas outras coisas elas são acarretadas aí quando a gente guarda algo só para a gente, em especial as emoções, né? Então, a gente, como adulto, quando a gente guarda, a gente se sente mal, né? Às vezes aquela raiva que a gente passou de alguma situação, a gente guardou pra gente, daqui a pouco surge uma dor de cabeça. Ó, e fica a dor de cabeça. Imagina a criança, né? Que ela tá querendo se expressar, que ela tá no auge, daí ela é repreendida. E aí aquilo fica para ela. Só que aí é como a gente falou no início da live. Que informação eu tô passando com essa ação? Né? O que meu filho trouxer, né? O meu filho ele vai pensar assim, o que eu trouxer pro meu pai, pra minha mãe, eu vou ser repreendido. Ela vai entender como errado. Sim. Ela vai me bater. E aí vai reforçar a ideia de que muitas vezes o abusador ele passa para a criança ou adolescente quando ele vai abusar, né? Porque ele passa o quê? Olha, se você contar para o seu... Muitas vezes, né? Sem generalizar, tá? Mas a partir de dados que a gente vê, né? De pessoas que sofreram esse tipo de violência. Olha, você vai contar para o seu pai vai te bater. Porque você está aqui, ó, eu sou um homem, você é uma menina. Ou então, você é um rapaz, ó, tá com outro rapaz, seu pai vai te bater. Seu pai não vai querer saber, tá? Então, você vai contar? Ou então, ela fala assim, olha, eu vou machucar seu pai, se você contar. Eu vou machucar sua mãe, se você contar. Ou então, o abusador, né, ele pode incutir várias ideias, ele pode trazer várias ideias para a criança para que ela não conte. E dentro de casa, quando ela vai para casa, ela tem várias ações aí que reforçam esse tipo de pensamento, né? Eu não escuto, eu só brigo, né? Eu vou repreender com base naquilo que eu tô no meu ideal, né? Naquilo que eu tô enxergando ali que eu devo passar para o meu filho. Então, se ele externalizou algo, ó, não pode, tá? Não sei o que, não. Então, a criança ela vai viver ali, ó, né? Sem voz, sem ver saída, né, para essa realidade, porque ela tá sofrendo abuso, mas ela chega em casa, ela é repreendida quando ela se expõe. Então isso agrava muito, né? Essa postura familiar, ela é algo que precisa ter muita cautela, é algo que precisa ser dialogado, é algo que precisa ser trabalhado, né, para que o filho se sinta confortável em falar sobre esses assuntos. Até em como e a família ela precisa estar preparada para algo que aconteça, né? Para uma possibilidade que aconteça. Então é entender que quando esse tipo de situação acontece, não é porque a filha usa um shortinho ou um top, não é porque a culpa não é da filha, né? A família ou do filho, né? A família precisa entender que quando esse tipo de coisa acontece,
a vítima não é culpada, né? É algo que parece ser lógico, mas infelizmente não é algo que acontece, né? A gente tem uma péssima cultura aí de culpabilizar a vítima. Então, também, se for uma menina, também anda com aquele shortinho, também usa um top, também usa o tomara que cai. Olha como que ela tá andando. Também chega tarde em casa, se for um caso de uma adolescente, muitas vezes, né, que sai com os amigos e tudo mais. Também olha nada, ela é a vítima, né? Nada dá o direito de alguém violar o corpo do outro, né? Violar o espaço do outro. Então, a família ela precisa estar preparada para que esse tipo de comportamento, né, não surja. Porque, às vezes, a família a família consegue construir ali um ambiente acolhedor, um ambiente de confiança, e aí quando o filho ou a filha leva um assunto desse para a família, a escuta da família acaba pecando, né? Então, assim, recebe e fala assim, poxa, filha, falei que você não andar com aquele short curtinho, falei que você não andar com aquela roupa, poxa, filho, olha só como sua postura. Falei pra você não sair e chegar tarde. Então, assim, a culpa não é da vítima. A culpa é de quem está violando o direito, né? A culpa é do culpado, né? Então, a família precisa estar preparada para isso. A vítima nunca é culpada. Quem sofre nunca é culpado, né? Perfeito. O andar de shortinho, ou de sainha, ou de topper, não é motivo, não justifica o ato de uma violência sexual, né? Então, isso precisa ser. Você constrói um ambiente acolhedor que ofereça confiança, né? E você já parte desse pressuposto também. Você já entende que roupa não justifica abuso sexual. Aí você vai estar completinho. Agora, se você vai ter a confiança, estabelecer a confiança, aconteceu algo, a filha ou o filho vai contar, você justifica aquele ato com a roupa que ela usa, você culpabiliza a vítima, já era, não adiantou nada, né? Você estabelecer toda aquela confiança de antes até agora. O Nil, é perfeito, perfeito se trazer essa questão. Uma das experiências que nós temos desse trabalho de inspiração é perceber que a vítima ela tem um sentimento de culpa muito grande, né? E isso é potencializado quando chega em casa, né? É fantástico você trazer isso. Um outro ponto que eu quero trazer é a questão que hoje a criança ela consegue se esconder também através da rede social, né? Então ela vai falar para outras pessoas e muitas vezes ela cai de novo na violência sexual dentro da internet, né? Nossa, internet é algo que infelizmente também viabilizou muito essas questões de violência sexual, né? Onde a pessoa que está do outro lado, ela consegue ser quem ela quiser, né? Então, isso tem que ter uma cautela muito grande. Esses assuntos precisam ser dialogados com as crianças, com os adolescentes, porque a gente vê aí pessoas, né, mais velhas se passando por pessoas mais novas. A gente vê aí pessoas, né, aleatórias construindo perfis para que sejam dialogados com crianças, com adolescentes, com o intuito de que hoje a gente tem aí o famoso nude, né? O famoso webcam, o celular, todo mundo tem celular, né? Então, se todo mundo tem celular, qualquer um faz um vídeo, qualquer um, né, e manda para quem quiser. Então, isso é muito perigoso, porque existem pessoas que se passam por um outro perfil, né? Fingem que estão construindo ali uma relação virtual, né? Um relacionamento e tudo mais, colhem esses vídeos, colhem esses dados, né? E começam a expor em outros lugares. Então, isso também caracteriza um tipo de violência, isso também caracteriza aí uma exploração, né, infantil. Exploração, já configura exploração sexual, inclusive, né? Você coletar fotos, você coletar vídeos e exportar. Então, a internet ela também viabiliza essa violação de direitos, né, da criança de modo geral, uma vez que existam essas relações que são construídas via internet. E aí eu volto trazendo também para uma reflexão mais voltada para a família, né? Quando a criança, né, o adolescente, ele sente acolhido, né, ele sente confiança para falar de todos os assuntos, ele não vai buscar
conversar sobre esses assuntos também fora, em um lugar desconhecido, né? De forma anônima, né? Ele vai ter abertura para dialogar sobre o que quiser dentro de casa. Então, isso é muito visível, assim, tipo, se eu tenho liberdade para conversar sobre sexo de forma aberta, como eu penso dentro de casa, sem um tabu específico, não tem por que eu procurar longe, né, em outro lugar, não tem por que eu ir. Né? Isso pensando até dentro de uma perspectiva de adolescentes também, né, porque o adolescente, ele está sendo inserido já, ele precisa dialogar sobre sexo, né, a depender da idade. Ele precisa entender, né, ele precisa entender não, né, muitas vezes ele já entende, né, de acordo com a internet, que oferece aí todas as informações possíveis e impossíveis, então ele precisa dialogar sobre isso. E se ele não consegue dialogar isso em casa, ele vai buscar na internet. E aí ele encontra pessoas que não sabem quem é, constrói relacionamentos, né, acabam desencontrando namoro virtual, né, o famoso namoro virtual, marcam encontros, e aí o que já começou como um abuso virtualmente, no encontro isso acaba acontecendo por via de fato, né? Então, isso precisa ser dialogado. A internet é algo também, é uma ferramenta que precisa ser, muitas vezes, instruída, né? Trabalhada com as crianças, trabalhada com os adolescentes. Eles precisam saber a complexidade que é essa ferramenta, eles precisam saber o risco que essas ferramentas, o que essa ferramenta oferece, assim como os benefícios, né? Os benefícios todo mundo sabe. Agora, e o risco que isso oferece? Porque qualquer um pega o celular, constrói uma conta no Instagram, constrói uma conta no Facebook, constrói uma conta aí nesses outros aplicativos aí que se vê de relacionamentos e tudo mais. Qualquer um constrói. Então, a gente precisa entender, porque, embora pareça ser um assunto também que é muito óbvio, né? Mas se pegando por o mesmo contexto, tá? Que a gente vem desde o início da live. Então, assim, pegando de uma lógica de um ambiente que eu não tenho espaço, que eu não tenho voz, que eu não tenho acolhimento, que eu não tenho segurança, eu vou buscar isso aonde? Na internet. E aí, com certeza, ele vai achar alguém lá, de braços abertos, para poder acolher ele dentro daquela situação, dentro daquela realidade, entre muitas aspas, mais carente, né? E aí o abuso começa também. Eu comento também com os pais que uma criança pequena, né, uma criança de 2 anos assim, quando ela tá com fome ou acontecer alguma coisa, ela chora, né, tá magoada, ela chora. O adolescente, ele se tranca no quarto. Esse é o choro dele. Foge para a rede social, foge para a internet. Então, essa leitura, a criança também, quando está muito quieta, né, uma criança de 5, 6 anos está quieta, está aprontando. O adolescente quieto também está aprontando. Tem que ter essa leitura, né? Sim. O que ele está fazendo, né? Que tipo de situação ali ele está proporcionando para ele mesmo, né? Então, esse trancar no quarto é lógico que assim, a gente não vai violar esse espaço, né, esse direito dele de estar no quarto, no espacinho dele. Mas o que ele faz com isso, né? Ele está expondo ali seus sentimentos, mas é por isso que eu falo assim, se ele não encontra o conforto em casa para expor o que sente, ele vai achar em algum lugar. Né? Aí faz da internet tudo, né, o que gostaria. Então, expõe ali seus sentimentos, cria, com essa exposição de sentimentos, né, pessoas observam a vulnerabilidade dele, né, do adolescente, e nessa vulnerabilidade observada, as coisas elas começam a acontecer, né, a confiança é estabelecida virtualmente ali, e nessa confiança estabelecida virtualmente é a porta de entrada ali para que o abuso de fato ele aconteça, né, para que a criança ou adolescente ele seja violado ali de forma virtual. Então, o que a criança está fazendo? O que o adolescente ele faz quando ele se tranca no quarto? Isso precisa, a família ela precisa entender. Ela precisa dar o espaço, né? Mas ela precisa dar a voz para o adolescente para que ele verbalize também. Olha, o que eu faço? Eu estou conversando com os amigos. Beleza, tudo mais. Então você precisa acompanhar, você precisa ter essa percepção, né, do que ele está fazendo ali. Como eu falei, às vezes ele faz de uma forma, entre aspas, inocente. Ele está se expondo ali para alguém que está disposto a escutar.
Porque se ele não ouve, se ele não é ouvido em casa, tem um monte de gente que quer escutar ele do lado de fora. A diferença é que é o que vai ser feito com isso que está sendo escutado, né? É. A Pamela Mendes mandou palminhas. O Thiago Santos, o para-atleta, o meu primo, disse também que já aconteceu um caso sobre a questão de violência sexual na família. O Adelísio também está gostando muito da conversa. O Felipe Costa também mandou palmas. Eu quero, para a gente ir amarrando o nosso final da nossa live, da nossa conversa, eu quero que você frise um pouco mais essa questão que você já falou, mas só para a gente amarrar finalmente, a questão da denúncia, assim, do Disque 100, do 180, do Conselho Tutelar. Então, é a responsabilidade social, né? A responsabilidade que eu costumo dizer que é uma responsabilidade que todos nós temos, né? Quando a denúncia, ela não precisa ser feita quando você observa, né? Quando você presencia um ato de violência sexual ou quando você tem certeza, né? A denúncia ela pode ser feita quando você observa sinais, né? Então você não precisa ter certeza. Porque pense, gente, imagina uma criança, um adolescente que está sofrendo violência sexual, está sofrendo algum tipo de abuso ali, e aí ela está sofrendo, ela está mostrando um monte de sinal. Você só observa os sinais, mas você não tem certeza. Ah, pode ser, mas pode não ser. Até você ter certeza, pense em quanto essa pessoa já sofreu, né? Então, é muito importante que, se você está observando algo de diferente, né, que possa levantar essa suspeita de que a criança ou adolescente ele está sofrendo algum tipo de abuso, ele está sofrendo algum tipo de violência, ligue para o Disque 100. O Disque 100 ele é um número, né, voltado para essas questões de direitos humanos, né? Então, qualquer violação de direitos, né, especificamente, trazendo mais especificamente para a violência sexual infantil, né, que é o nosso tema do nosso diálogo, você pode entrar em contato. Mas não só violência infantil, né? Você sabe de violência doméstica, de qualquer outra violência, né? Qualquer outra questão de violação de direitos, você pode entrar em contato com o Disque 100 para que isso seja, para que eles averiguem, né? Porque, olha, eu estou suspeitando, né? Eu tenho suspeitas de que a criança está sofrendo um abuso sexual, violência sexual. Eles vão lá e vão averiguar. E aí eles vão encaminhar, né, para os equipamentos de proteção, eles encaminham para o CREAS, encaminham para o conselho, então eles vão fazer o trabalho deles lá para que isso seja averiguado, né? Então tem todo um acompanhamento que acontece, né, com a família, para saber que realidade familiar está sendo inserida, se a criança está sendo exposta a risco ou não. Então, existe uma observação aí que é feita para ser averiguada, para saber se está acontecendo ou não, para que a criança não fique muito tempo exposta a essa realidade, né? E existe o 180, né, que é o número que cai para o conselho tutelar mais próximo, né? Então, o conselho tutelar também vai fazer esse papel, né, averiguando aí junto com os equipamentos de proteção para saber se de fato está acontecendo uma violência ou um abuso sexual, né? Porque é só pensar uma coisa que é muito importante ser pensado. Quanto mais tempo a criança ou adolescente estiver exposta a essa realidade de violência sexual, de abuso sexual, maiores serão as consequências futuras, né? Então, a gente fala aí de questões emocionais, a gente fala aí de transtorno de personalidade, a gente fala aí de inúmeras consequências que podem ser geradas. Desde consequências na relação social da criança, né, na forma dela interagir com o outro, de estabelecer seus relacionamentos, tanto de amizade quanto relacionamentos de relacionamentos entre homem e mulher, né? Esses relacionamentos mesmo conjugais e tudo mais, né? Quando nós ficarem mais velhos, isso vai sofrer influência, né? Ela pode gerar aí vários transtornos, ela pode gerar aí vários transtornos emocionais, transtornos de personalidade, desenvolver uma depressão, desenvolver uma ansiedade, né? Então, são muitas questões que podem surgir como consequência de um abuso sexual. Então, quanto mais cedo essa criança, né, os órgãos, né, serem notificados para que eles averiguem essa família, para que eles averiguem esse caso, menor vai ser o tempo da criança exposta a essa realidade e menos consequências isso pode acarretar para a vida dela, né, como um todo, né?
Porque se a gente só em pensar no outro violando o nosso corpo, imagina como a gente se sente, né? Essa sensação assim, de estar sujo, essa sensação de, de, de vulnerabilidade. Se a gente, como adulto, a gente vê isso, imagina uma criança como que ela se vê, né? Imagina como é ruim, né? Para o adulto se ver, se sentir um objeto, imagina como é isso para a criança, né? Então, assim, você observou, você viu que a criança está apresentando algum sinal, né? Que é no mínimo curioso para a realidade dela. Você está vendo aí que a criança ela está demonstrando algumas características, né? Não perca tempo em entrar em contato, não perca tempo em fazer uma denúncia. É importante dizer que a denúncia é anônima, tá, gente? Não aparece lá seu nome, eles nem perguntam o seu nome, tá? Não aparece seu número de telefone também, porque a realidade é que o que importa não é seu nome, seu telefone, seu endereço, o que importa é quem está sofrendo violência. Então, fiquem confiantes, porque muitas vezes também existe esse pensamento que faz com que as pessoas se omitam, né? Que é o pensamento assim, eu vou ligar e meu número de telefone vai aparecer lá e eles vão conseguir me contatar e se encontrarem vão me chamar para ser testemunha. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. O número é totalmente anônimo, a ligação é totalmente anônima, ninguém quer saber seu nome, ninguém quer saber sua idade, seu endereço, seu telefone, ninguém quer saber nada. A única coisa que vai importar é quem realmente está sofrendo essa violência, que precisa de auxílio, que precisa de suporte o mais rápido possível. Então, não vamos perder tempo dentro dessa realidade. Dentro do Instituto de Inspiração, os inspiradores, né, que nós chamamos, todos eles têm o aplicativo Proteja Brasil no celular, justamente para isso mesmo. Então, nós não somos nós que vamos julgar, né? Nós vamos encaminhar o caso, daí eles vão averiguar se é de fato ou não. Eu quero registrar aqui a presença da... Bom, o pessoal do Instituto de Inspiração entraram aqui agora dizendo que eu tirei a roupa do armário, a melhor roupa que eu tinha para falar com você, o Nil. Né? A Nazir Dionísio mandou dizendo que foi perfeito. O Jorge Luiz Gonçalves, do Inspiração também. O João Pedro Braito, meu sobrinho lá em Taubaté, mandou um abraço. E uma pessoa muito especial acabou de mandar uns corações. A tia Edna Scarpini mandou vários corações para nós aí, né? Mas eu queria agora deixar aberto para você fazer suas considerações finais nessa nossa live. Já estamos agora 1h22 de live, muito importante, muito... Dá vontade que não acaba mais, né? Está sendo bem interessante. Mas suas considerações finais sobre essa temática, sobre esse nosso encontro hoje. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, né, novamente aí o convite para estar aqui dividindo essa informação, dividindo essa partilha aí sobre um assunto que é muito importante, né, que precisa ser falado, né, hoje em dia. Então, das minhas considerações finais, né, eu quero só reforçar, né, essa importância, essa postura, a importância da postura social, né, a importância de cada indivíduo, né, a importância de cada pessoa dentro para que seja construída aí uma sociedade acolhedora, uma sociedade que proteja a criança, né? Então, eu quero destacar essa importância, porque a gente vê aí que todo mundo sabe o que acontece, como eu falei no início, todo mundo sabe o que acontece, e aí, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que existem equipamentos para proteger. Então, com isso, às vezes, é deixado para que o outro faça, né? Para que o outro tenha essa responsabilidade. Não, a responsabilidade é de todo mundo, gente. Então, para encerrar essa live, né, eu quero chamar a atenção de todos quanto à responsabilidade social. Tá? Às vezes, não alguém da sua família, às vezes é alguém que você está vendo ali lá no final da rua, né? Ou num outro bairro que você sabe que está acontecendo, mas também pode ser alguém da nossa família que está ali do lado, que a gente não está enxergando, mas que outra pessoa está. Então, eu quero chamar a atenção para isso, né? Ao mesmo tempo que eu possa estar enxergando algo na família do outro que o outro não está vendo, pode estar acontecendo na minha família, mas que eu não estou vendo, mas outro está. Então, se todo mundo exercer o seu papel, né, a gente não constrói só um ambiente
né, familiar acolhedor, mas a gente constrói uma sociedade protetora, uma sociedade acolhedora, né, onde ofereça essa proteção, ofereça esse cuidado para a criança de modo geral. Né? A criança ela precisa disso, a criança ela precisa desse olhar e desse olhar de todos, não olhar só de um equipamento, não olhar só de instituições ou só de profissionais, né, psicólogos, ciências sociais e tudo mais. Não, a criança precisa do olhar de todos, né, para que essas situações elas sejam cada vez menores, né, diante da sociedade que a gente vive. Então, fiquem atentos, não hesitem em ligar, não hesitem em denunciar, cumpram com o papel, né, social aí de cada um, para que elas sejam protegidas, né, para que elas sejam acolhidas, para que elas cresçam em segurança, vivam a sua infância, vivam a sua adolescência, porque às vezes essas realidades elas fazem com que a criança tenha que pular etapas, né? Então você imagina uma criança que sofre uma violência, que sofre um abuso, ela quase é muito difícil ela se ver como criança de novo. Então ela vai queimar uma etapa da vida dela. Então, quando a gente exerce esse papel, né, a gente preserva que a criança viva a infância dela, que o adolescente viva a adolescência dele. Então, sejamos responsáveis, né? Para encerrar, eu queria deixar essa palavra. Sejamos responsáveis por esse crescimento, por esse desenvolvimento seguro, tanto da criança quanto do adolescente. Nil, eu quero agradecer, cara, foi excepcional, né? Acho que o 18 de maio, esse tema tão importante, merecia uma conversa como essa. Você é um cara fascinante, com baita conhecimento, uma fala que a gente consegue entender e consegue facilitar muito. Com certeza, esse material nosso que a gente está produzindo agora, a gente vai mandar para outros lugares, já estou recebendo um pedido já para mandar para algumas escolas, e te vai mandar. Então, eu quero agradecer a você pela disponibilidade, pela alegria, né, de estar aqui com você também. Foi fantástico, fantástico. Eu tô com inveja de você, que eu tô com frio aqui, você tá aí com blusa tranquila, né, cara? Mas mas espero que o tempo que aqueça lá para outubro aqueça. Por enquanto é só isso. Eu tô procurando frio, eu tô até com calor já. E fica essa porta aberta, né? Para você vir para cá, para a gente marcar outras lives, porque eu sei que é um tema que você conhece com profundidade, você tem muita segurança para falar, e para nós, enquanto instituto, enquanto pessoas que acompanharam esse nosso encontro, eu quero agradecer também a todos que passaram por aqui. Foi um movimento muito grande, de pessoas que acompanharam o nosso encontro, e com certeza saiu tudo muito, muito rico desse nosso encontro. Então, agradeço a você, obrigado. Foi fascinante. A gente vai marcar outros encontros. Então, assim, ó. Aí com vocês, tá? A gente dialogando mais. Obrigado mesmo aí pelo convite. Beleza, cara, um grande abraço. E agora, assim, ó, a meta nossa é trazer você aqui em Caçador, então. Você sentiu frio. Só falar que a gente passa. Beleza, cara. Abraço. Até. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.